meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Muito obrigado por você estar aí compartilhando as nossas videoaulas. Que Deus abençoe a você, meu querido irmão, você, querido obreiro, que como servo de Deus deseja aprender mais e mais a palavra do Senhor. Sou o pastor Moisés Câmara e desta feita hoje iremos iniciar a nossa primeira aula, ou videoaula, neste livro aqui. Seja um obreiro aprovado. Ficou melhor agora. Seja um obreiro aprovado. Este livro que nós, na videoaula anterior, que nós chamamos de apresentação, já falamos um pouco acerca desse livro. É um curso para formação de líderes e este curso não está preso apenas a esta, ou limitado a esta lição, ou a este volume número 1. Teremos 6 livros. Já falamos acerca da editora, trata-se da Vida Nova, Edições Vida Nova, ou editora Vida Nova, que tem esse excelente curso que eu recomendo para os nossos queridos irmãos em Cristo. Conforme já falamos anteriormente, este curso é destinado às pessoas que muitas vezes, por falta de tempo, não podem se deslocar até um seminário, uma faculdade teológica, mas almeja aprender a palavra do Senhor. Mesmo porque, vamos ler aquele texto maravilhoso, a palavra do Senhor, aquele concílio paulino a seu discípulo na fé chamado Timóteo. Na sua segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele assim escreveu: procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, este foi a orientação do apóstolo Paulo a seu discípulo, ou filho na fé, chamado Timóteo, ele dizendo: procure apresentar-te a Deus. Veja que ele não disse procure apresentar-te aos homens, foi a Deus. Então, se a Deus, Deus que é o maior ser, o nosso Criador, o Criador de todas as coisas, ele recomenda que nós devemos estar aptos, prontos para falarmos bem, tratarmos bem, discorrermos bem acerca deste livro de Deus, ele diz: procure apresentar-te a Deus aprovado. É a Deus que nós devemos ser aprovados. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente. Noutra versão diz que maneja bem a palavra da verdade. Então, maneja corretamente a palavra da verdade. Não basta ler a Bíblia, você deve, meu querido irmão, minha querida irmã, entender a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Então, este curso, o objetivo principal é capacitar os nossos irmãos, trazer informações muito importantes que irão contribuir com o ministério de cada um dos que estão nos assistindo. Bem, lemos a palavra do Senhor, voltemos aqui a este livro, o livro número 1, Seja um obreiro aprovado. Eu gostaria de aproveitar o ensejo, amados, e fazer aqui uma correção. Na videoaula que foi a apresentação desse curso, nós falamos acerca de 14 edições. Na verdade, foi um equívoco da minha parte. Este livro já foi lançado, já teve várias reimpressões. Por exemplo, na verdade ele teve 2 edições. A primeira edição em 1980 e depois no ano de 2009. Nessa segunda edição, houve uma revisão em 2009, porém este livro, só na primeira edição, que foi no ano de 1980, depois houve várias reimpressões, por exemplo, 83, 85, 86, 89, 91, 94, 96, 98, 99, 2001, 2003, 2004 e 2007, total 13 reimpressões. Na segunda edição, que foi em 2009, houve 2 reimpressões, de 2016 e 2012 e 2016, tá certo? Para esse assunto ficar aí bem claro, houve um equívoco da minha parte ao falar que houve 14 edições. Houve 2 edições, porém 15 reimpressões. Vamos lá? Bom, então hoje nós vamos falar, o assunto é o Império Romano. E nós falamos para os irmãos, né, damos o conselho para que os irmãos, os que querem realmente fazer esse curso, o ideal é que os irmãos adquiram o livro. Este livro, Seja um Obreiro Aprovado, o livro número 1. Por quê? Porque é o livro texto que nós iremos usar para aprendermos a palavra do Senhor. Então o assunto de hoje, lição número 1, o Império Romano. Veja bem, este curso aqui, ele é um curso, ele não vai falar muito a fundo acerca do Império Romano. Vai alguns pontos que são importantes para a compreensão da questão geográfica, a questão da Palestina, aquele povo que naquela época estava dominando o mundo, o poderoso Império Romano. Então vamos falar aqui algumas coisas, alguns assuntos pertinentes ao nosso estudo. Porém não vamos nos aprofundar no Império Romano, apesar do tema ser
acerca do Império Romano. Vamos lá? Então, eu vou partir da premissa que o irmão já adquiriu o livro e nós vamos tratar como se você estivesse com o livro na mão. Aí você diz, pastor, como é que fica? Eu estou sem um livro. É ideal que eu acompanhe esse estudo? Claro, irmão, claro que é ideal. Depois, quando você adquirir, você volta novamente às lições. Falando em voltar às lições, um conselho que eu dou aqui aos irmãos, eu peço até a gentileza de você se inscrever no nosso canal. Temos um canal no YouTube, estamos agora transmitindo aqui pelo Facebook, alguns irmãos aqui, irmão Almir César, acabou de compartilhar o seu vídeo, obrigado, amados. Irmãos, então nós temos o nosso Facebook, temos também o nosso canal. Nesse canal, você vai lá, inscreve-se, mas não se esqueça de apertar no sinozinho que tem, um sininho ali, uma campainha, porque sempre que nós colocarmos uma videoaula, você ficará sabendo, certo? Vai ficar em primeira mão, aí você vai e já assiste a videoaula. No canal, não se esqueça que lá em cima, naquela parte vermelha, aparecem vários nomes ali, e ali tem playlists. Nessas playlists, existe uma playlist chamada Curso Obreiro Aprovado, Curso Seja um Obreiro Aprovado. E ali você vai assistindo às aulas, da número 1 e assim por diante. Lembrando, nossos irmãos, que nesse primeiro estudo, nós teremos, neste primeiro livro aqui, teremos 25 assuntos. 25 assuntos. Vamos lá? Irmã Elisângela também aqui, a paz do Senhor, pastor Moisés, boa tarde. Deus abençoe a irmã Elisângela. Bem, vamos à nossa aula. Lição número 1, Império Romano. Então, conforme eu já disse, o ideal é que os irmãos tenham em mãos este livro para ir acompanhando. Abra na página número 9 e vamos ao nosso estudo de hoje. E começa assim, espero que encontre aqui algo do seu interesse, que eu ajude no seu ministério. Este é o grande objetivo, ajudar os nossos irmãos no seu ministério. Antes de começar, vamos pedir a Deus em oração que nos ajude a entender esta lição. Vamos fazer uma oração? Mesmo que seja uma oração breve, porém a oração nunca é dispensável. Amado Deus, eu te peço, Senhor, que abençoe esta ministração. Não só o que vai sair aqui da minha boca, do meu coração, da minha mente, como também, Senhor, que haja receptividade da parte do aluno, da parte do obreiro que está acompanhando essas aulas. Abençoa para que o ministério dele cresça e que os irmãos realmente, de fato, aprendam. Eu te peço isso em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Certo? Fizemos a nossa oração. Amados, na primeira página, na página número 9, que é a página introdutória do nosso assunto, existe um mapa, que é o mapa do Império Romano. Então, muitas Bíblias trazem esse mapa do Império Romano. Aqui, previamente, eu já trouxe aqui o mapa do Império Romano, para mostrar aos irmãos, já que vocês não podem ver através não estão vendo o meu livro, o mapa, trouxe aqui um mapa do Império Romano. Então, este é o Império Romano, o mapa do Império Romano. Observe que aqui a Judéia está bem aqui, que vai nos ajudar bastante a falarmos sobre a Judéia. Vamos aqui pegar uma caneta. Então a Judéia está bem aqui. Aqui está a Itália, né, Roma, etc. Então observem bem. Então tudo isso aqui, toda essa parte aqui, constituía naquela época o Império Romano. O Império Romano, um império muito amplo, passando aqui por parte da Ásia, né, pegando aqui a Espanha, parte da África também. Aqui o famosíssimo Mar Mediterrâneo, observe, o Mar Mediterrâneo, e alguns pontos também importantes. Mas o mais importante é que você veja aqui, estava Roma, a capital da Itália, e aqui está a Judéia aqui, tá bom? Que Deus abençoe a todos, vamos em frente. Então este é o mapa do Império Romano. Prossigamos. Então você visualiza esse mapa. Lembra-se que nós falamos no nosso assunto introdutório, na lição anterior que nós ministramos, que é interessante que os irmãos tenham noção, ou conheçam os pontos cardeais. Importante entender os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Por quê? Porque é interessante que um aluno, quando ele estiver estudando o mapa bíblico, ele possa olhar. Olha, Jerusalém, por exemplo, eu estou aqui olhando, aqui está Roma. Posso dizer que a sudeste de Roma, aqui a Judéia ficava a sudeste de Roma. Por quê? Porque nós temos conhecimento. Você deve ter também esse conhecimento, né? Os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então você deve entender o que é norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, porque isso facilita muito a compreensão. Por exemplo, aqui a Espanha. A Espanha estava a oeste da Itália, ou a oeste de Roma.
o mar Mediterrâneo, o Egito, por exemplo, aqui, né? Está entre o sul e entre o sudoeste. E assim a Ásia. Então você percebe, com essa compreensão dos pontos cardeais, vai facilitar a sua compreensão. Bem, então, naquela época, na época do Senhor Jesus, e antes do Senhor Jesus vir ao mundo, nascer, encarnar-se, nascer através daquele grande milagre que uma virgem conceberia, o Império Romano dominava já o mundo. Há 27 anos atrás, antes do Senhor Jesus nascer, o Império Romano começou no ano ali a surgir no ano 27 a.C., terminando no ano 476 depois de Cristo. Não vamos entrar em muito detalhe nessa questão do Império Romano, seus domínios, seus territórios. Não vamos falar sobre isso. E aqui vem a primeira pergunta, porque isso é importante. É importante que você entenda que a nacionalidade de Jesus, Jesus era judeu. A nacionalidade dele, Jesus era um judeu. Então Jesus era judeu de nacionalidade. Portanto, ele não era grego, Jesus não era romano de outra etnia. Ele era judeu. Então dizer que Jesus era, por exemplo, brasileiro, português, seria falso. Na lista a seguir, escreva assim ao lado do que é correto e não ao lado do que é falso. Conforme nós já falamos, é um curso didático. O aluno vai responder muitas questões aqui com X, outras ele vai marcar, escrever, outras ele vai ter que completar. E aqui ele dá 3 opções. Se você marcou que Jesus, a nacionalidade de Jesus era judia, ou que Jesus era judeu, alternativa B, você acertou. Então Jesus, você escreve aí sim. Jesus de fato era judeu, porque ele nasceu na Judéia, naquela época também chamada de Palestina. Muito bem, então aprendemos que Jesus não era romano, e sim judeu. Apesar do Império Romano ser o império que estava dominando, Jesus não nasceu em Roma, Jesus nasceu na Judéia. Da mesma maneira, podemos dizer que os compatriotas de Jesus também eram romanos, também não eram romanos, e sim judeus. Então, os compatriotas, pastor, o que é isso? Essa questão de compatriota. Compatriota é aquele que possui a mesma pátria, a mesma nacionalidade. Então, os compatriotas de Jesus, eles não eram romanos, e sim judeus. Lembre-se bem, apesar do Império Romano estar dominando praticamente todo o mundo, ali que ele conquista o mundo naquela época, Jesus não era romano, e sim judeu. Por quê? Porque ele nasceu na Palestina, nasceu na Judéia. A terceira questão, teremos aqui várias questões. Eu já vou adiantar aqui. Neste livro nós teremos cerca de 41 questões. Então, qual era a nacionalidade de Jesus e dos seus compatriotas? Judia. A nacionalidade de Jesus era judia ou judaica. Conforme nós já falamos, este livro ele vai repetir algumas questões. E isto tem um objetivo didático. Qual é o objetivo didático? É que o aluno ele aprenda, memorize estes nomes, esses termos, para que ele não se esqueça. Você verá que ao término desta aula, você vai aprender bem mais do que você até agora sabe. Pode ter certeza disso. Você não orou? Que Deus lhe abençoe então. Bem, outro ponto importante que a lição aqui nos traz, aqui na página número 10, é que ele traz uma orientação para que o aluno sempre verifique. Na última página da lição tem um gabarito, as letrinhas pequenas que o aluno de vez em quando, se tiver alguma dúvida, ele vai para o gabarito. O ideal é que ele leia a lição e não olhe enquanto estiver respondendo, não copie. De fato, aqui o gabarito já está aqui, já vou olhar a resposta e já vou marcar. Assim a sua aprendizagem não será eficaz. O ideal é que você marque a questão, depois você vá no gabarito lá embaixo, no final da página 14 aqui no caso, tem umas letrinhas muito pequenas e com as respostas das questões. O ideal é que você não responda olhando para o gabarito, mas que você responda de acordo com a sua consciência, depois você averigue se respondeu corretamente. Assim, seu estudo será bem aproveitado. A questão número 4 diz assim: sigamos adiante. Jesus e seus compatriotas eram nativos da Palestina. E agora, pastor, este termo nativo? Ou seja, nativo significa próprio do lugar onde nasceu. Então Jesus ele era nativo da Palestina. E ele pergunta, como chamavam-se os nativos da Palestina? Os nativos da Palestina chamavam-se judeus. Judeus, os nativos, as pessoas que naquela época nasceram na Palestina, ou seja, nativos da Palestina, chamavam-se judeus. Prosseguindo.
A questão número 5 diz, na Palestina os judeus eram nativos ou estrangeiros? O que é que você acha? Na Palestina, os judeus eram nativos ou eram estrangeiros? Eles eram nativos. Por quê? Porque nasceram na Palestina. A alternativa seguinte, que é a número 6, diz, na seguinte lista escreva sim para o que é correto e não para o que é falso. Então agora, sim ou não, é a resposta. O país de Jesus e dos judeus se chamava. Ele tem 3 alternativas. Se você marcou a alternativa B, colocou sim, você acertou. Vamos falar aqui apenas a resposta correta. Não vamos entrar, dizer quais são as 3 alternativas, mas sim tratar apenas da resposta correta. Então, o país de Jesus e dos judeus chamava-se Palestina naquela época. Não confunda com a Palestina de hoje. Ali agora é outro contexto. Naquela época era chamada de Palestina. Este nome, inclusive, foi dado pelos romanos, né? Chamado de Filístia e traduzido como Palestina, entendamos como Palestina. 7. Como se chamava o país dos judeus? Novamente, o país chamava-se Palestina. O país chamava-se Palestina. Questão 8. Os nativos da Palestina não se chamavam palestinos, mas sim judeus. Os nativos da Palestina não se chamavam palestinos, isso é importante, mas sim judeus. Apesar do país, daquela área, se chamar de Palestina, as pessoas que ali nasciam não eram chamadas de palestinos, mas sim judeus. Vem a questão número 9, agora aqui, uma questão um pouco maior para o aluno entender. Então ele diz assim, no tempo de Jesus, porém, os judeus não eram os únicos que viviam na Palestina. E aí é que vai entrar a questão do Império Romano. Então, na época do Senhor Jesus, não apenas os judeus viviam na Palestina, pois o país havia sido conquistado pelo poderoso Império Romano, que mantinha uma força militar em cada país ocupado. Isso aí era a praxe o Império Romano sempre fazia isso, conquistava um país e ele deixava ali uma força militar ocupando o país. Então havia muitos soldados romanos alojados na Palestina, mas não eram estabelecidos ali permanentemente. Então, com essa presença dessa força romana, poderoso exército romano, os soldados ali estavam ali na Palestina, porém eles não estavam ali estabelecidos permanentemente. Esses soldados romanos eram nativos ou estrangeiros? Esses soldados romanos que estavam lá, que pertenciam ao Império Romano, eles eram nativos ou estrangeiros na Palestina? Eles eram estrangeiros, claro, por quê? Porque não nasceram na Palestina. Eles não eram judeus, eles eram estrangeiros, a força dominadora, a força opressora, a força ocupante. Os soldados romanos, é a questão 10 agora. Os soldados romanos haviam dominado muitos países com seu império. Muitos países, vimos aqui, a Espanha, por exemplo, fazia parte, e outros países pertenciam ao Império Romano naquela época, dominados pelo Império Romano. Então ele fala, questão número 10. Os soldados romanos haviam dominado muitos países com seu império. Que império havia dominado a Palestina? Aí você responde, o Império Romano. Então veja que já falamos aqui sobre o Império Romano pelo menos umas 2 ou 3 vezes. E volta novamente essa questão para quê? Para que fique bem massificado, para que fique bem na mente aí o estudante, o aluno da Bíblia, o irmão que está nos acompanhando, possa decorar, entender, né? Apesar de hoje a didática hoje não leva muito, leva mais a pensar, a refletir, do que a decorar. Mas esses termos aqui é importante que a gente decore e fique em nossa memória essa questão. Então, qual era o império que estava dominando a Palestina naquela época? O Império Romano. Então aprendemos que havia, questão 11, amados. Então aprendemos que havia pessoas de 2 nacionalidades. Claro, havia pessoas, os estrangeiros, que eram os romanos, e havia os nativos, que eram os próprios judeus. Então aprendemos que havia pessoas de 2 nacionalidades vivendo na Palestina no tempo de Jesus. Os judeus e os romanos. Os nativos e a força opressora, a força ocupante. Qual desses grupos era de? Aí ele fala. Aí tem 2 alternativas. Aí, com certeza você vai responder de letra, muito fácil. Quem eram os estrangeiros na Palestina? E quem eram os nativos na Palestina? Os estrangeiros, se você marcou ou se você escreveu os romanos, você acertou. Quem eram os nativos? E se você escreveu os judeus, você acertou. Prossigamos? A questão número 12. Na questão número 12, ele diz assim, aprendemos também que o país dos judeus se chamava, essa questão aqui é para você completar. Aprendemos também que o país dos judeus se chamava, aí você coloca.
Qual termo você vai escrever? Palestina, chamava-se Palestina. E que no tempo do Senhor Jesus estava dominado pelo Império, olha aí novamente sendo repetido, o Império Romano. Tudo bem até aí? Podemos prosseguir, amados? Estou vendo aqui a minha esposa, irmã Jane Escama, está assistindo, Manuela Gomes está assistindo também. Um abraço para todos vocês. A partir da questão número 3, aí nós teremos que consultar agora o apêndice. Estão lembrados que nós falamos acerca do apêndice na lição anterior? Vamos consultar o apêndice agora, o primeiro apêndice. Então na questão número 3, por isso que é importante que o aluno, que o irmão que está nos assistindo, procure adquirir este livro, Seja um Obreiro Aprovado. Se você adquirir, o seu aproveitamento dessas aulas será bem maior do que o aluno que está apenas assistindo, mas não está respondendo. Tá bom? Vamos lá. Questão número 3. Agora no livro de apêndice, aí ele diz, vá ao apêndice 1. Aí você vai aqui na página 209, que aqui tem 3 figuras. Vou mostrar aqui rapidamente. Tem 3 figuras aqui. Tem 3 figuras. E ele pede o seguinte, você encontrará 3 figuras, está dizendo, procure a figura número 1. Você vai, então, um livro muito didático, de fácil compreensão. Ele diz, procure a figura número 1. Por quê? Porque nessa página aqui, 209, tem 3 figuras. Nessa figura, vemos um astronauta girando na nave espacial em redor de um satélite. Eita, pastor, a aula agora é de astronomia, de que é agora, né? Mas não, amado, é porque ele começa aqui com a visão macro, podemos assim entender, uma visão macro da Terra, para você chegar numa visão micro, para você chegar até na Palestina. Então ele mostra aqui uma nave passando aqui ao lado de um satélite, e aqui ele diz, em torno de que satélite ele está girando? Claro, se você aí está assistindo, você não sabe, pode até tentar acertar, mas se você respondeu é a Lua, você acertou. Então observa a figura 1. Aí você olha aqui, vê, o curso, amados, é bem direcionado e bem objetivo, fácil, porém você não pode deixar de adquirir. Aí vem a questão número 14. Da Lua, nosso mundo seria visto muito pequeno como na figura 1. Aí você precisa ter o livro. De tão grande distância, apenas poderíamos ver alguns dos grandes continentes. Quais são os 4 continentes da figura 1? Parece aqui 4 continentes. Parece aqui as Américas, a Europa, a Ásia e a África. E aí o aluno, ele pergunta, coloca as 4 linhas para o aluno completar, o aluno escrever. Partindo agora para a questão número 15, ele diz, em qual desses continentes você vive? Claro, nós vivemos aonde? Nas Américas. Sabe, lembrando que, de fato, aqui aparece 4 continentes, mas você sabe que o mundo tem 6 continentes, né? Então, tem a América, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e também tem a Antártida. Voltemos aqui. Questão 15. Em qual desses continentes você vive? Já respondemos, nas Américas. Questão 16. Vamos descer, então, a uma distância menor para ver nosso mundo de mais perto. Então, ele pede aí. Agora estamos vendo como na figura número 2. Aí você vê a figura número 2. Ainda podemos ver os 4 continentes. Entretanto, de que forma aparecem agora? Maiores ou menores do que na figura 1? Aí você vai observar aqui na página, você vê que ampliou mais aqui. Agora, eu não estou vendo aqui mais o satélite, a Lua, mas estou vendo aqui os 4 continentes. E mais alguma coisa aqui que mais à frente vamos mostrar aos nossos alunos. A questão 17 já respondemos. Parece maior na figura 2 porque estão mais longe ou mais perto do que na figura 1, porque está mais perto. A questão 18, ele pede aqui o seguinte, agora responda, há quantas Américas na figura 2? Você olha aqui, quantas Américas na figura 2? 3 Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. Veja bem, amados, não é aula de geografia, mas nós falamos que parte de uma visão macro para chegar na visão micro. Vimos anteriormente os 4 continentes, já estamos vendo agora as Américas, daqui a pouco estaremos lá na Palestina, que é o mais interessante para o nosso estudo. E ele pergunta, agora recorde bem, antes, voltando à questão 18, agora responda, há quantas Américas na figura? Aí 3, conforme já falamos. Em qual dessas você vive? América do Sul. Aí vem a questão número 19. A questão 19, ele diz assim, agora recorde bem, como se chamava o país dos judeus no tempo de Jesus? Está lembrado? Então, voltando novamente essa questão didática, voltando para ficar bem fixado na mente do aluno esse termo aqui, Palestina. Então, o país
o país dos judeus no tempo de Jesus chamava-se Palestina. Qual era o império? Questão B. Qual era o império que eu havia conquistado? Era o Império Romano. O Império Romano conquistou aquela região também da Palestina. Logo em seguida tem um quadrinho aqui. E ele dá aqui outra dica. Ele diz assim, ó, observe a extensão do Império Romano que está circunscrita pela linha pontilhada na figura 2 do apêndice 1. Agora tem uma tarefa muito importante para você. Aí você vai lá na figura, na página número 209, e aqui ele vai lhe dar uma tarefa. Nós falamos que o aluno precisa ter lápis de cor vermelha, verde, porque tem aqui alguns pedidos, algumas tarefas para o aluno. E qual é a tarefa? Com lápis vermelho desenha as fronteiras do Império Romano. Então, você vai olhar aqui, está aqui marcado. O que é que você vai fazer? Você vai só contornar as fronteiras do Império Romano, seguindo a linha pontilhada na figura 2 do apêndice 1. Então, está bem conduzido aqui o assunto. Vamos à alternativa número 20? À questão número 20? Vamos lá? Vamos lá. Olhe outra vez a figura 2 do apêndice 1. Figura 2, estou olhando aqui do apêndice 1. E ele pergunta, no tempo de Jesus, o lugar onde hoje é Portugal estava dentro do Império Romano? Você olha, aí você concorda. Aí você responde sim. O lugar onde hoje é Portugal estava dentro do Império Romano? Aí você sim. As Américas estavam dentro do Império Romano? Quem respondeu sim errou. Não, porque naquela época nem havia, as Américas não tinham sido descobertas ainda. Então você responde não. E aqui vem uma questão importante, a 21. Ele diz assim, Jesus nasceu cerca de 1492 anos antes do descobrimento do caminho marítimo para as Américas por Cristóvão Colombo e os reis da Espanha. Note, aí ele diz assim, note, a data para o descobrimento das Américas é 1492. É bom que você vai aprender isso aqui para não esquecer. Bem, a data do descobrimento das Américas foi em 1492, ou seja, 1492 anos depois do nascimento de Cristo. Então as Américas foram descobertas 1492 anos depois do nascimento de Cristo. No tempo de Jesus, ele pergunta aqui, no tempo de Jesus o caminho marítimo para as Américas era conhecido? Não, não era conhecido. Prossigamos. A questão número 22, amados. Jesus nasceu quantos anos antes do descobrimento das Américas? E aqui tem 3 alternativas. Então, se você tem uma boa memória, você vai saber que Jesus nasceu 1492 anos antes do descobrimento para as Américas. A questão 23 diz assim, olha a figura 2 do apêndice 1. Aí você olha a figura 2, sempre olho, apesar de saber qual é a figura, sempre olhe a página 209, vamos ver aqui, tá aqui, tudo bem, achei. Então olhe a figura 2 do apêndice 1. Como se chama o mar grande do centro do Império Romano? Qual era? Você olha aqui o mapa, já mostramos o mapa aos nossos irmãos. O mapa aqui, vamos mostrar novamente. Qual era o mar, o grande mar, do Império Romano? Era o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo estava no meio de toda a terra conquistada naqueles tempos pelos romanos. Então o Mar Mediterrâneo estava no meio de toda aquela terra conquistada pelo Império Romano. Todas as margens do Mar Mediterrâneo foram territórios dominados pelo Império. Aí você responde, complementa, Império Romano. Todas aqueles territórios dominados estavam ali às margens do Mar Mediterrâneo. E aí teremos a nossa outra tarefa. Ele diz assim, agora se abaixarmos mais a nossa nave espacial sobre o Império Romano, o Império Romano parecerá tão grande como na figura 3 do apêndice 1. Vamos repetir a tarefa, mas desta vez na figura 3. Aí ele pergunta, ele diz, dá aqui a tarefa. Contorne outra vez as fronteiras do Império Romano com lápis vermelho. Mas agora na figura 3 do apêndice 1. Aqui eu já fiz o meu aqui, certo? Já está feito aqui. Prosseguindo, meus queridos irmãos, a questão número 25, ele diz assim, a figura 3 é um mapa do Império Romano, sim ou não? Aí, lógico, você vai concordar. Sim. 26. Olhe cuidadosamente na figura 3 o mapa do Império Romano. Na seguinte lista, escreva dentro, se fica dentro dos limites do Império Romano, ou fora,
se fica fora dos limites do Império Romano. E aqui ele pergunta, Império Romano. Espanha, a Espanha estava dentro do Império Romano? Dentro ou fora? Se você respondeu dentro, você acertou. O mar Mediterrâneo estava dentro ou fora do Império Romano? Se você respondeu dentro, você acertou. As Américas, estava dentro ou fora? Estava fora. As Américas não eram nem sequer descobertas nesta época. Questão 27. Quantos anos antes do descobrimento das Américas Jesus nasceu? Quantos anos antes? Se você respondeu 1492, você acertou. Parabéns a você, irmão. Sinal que você está muito atento. 28. Como se chama o país de Jesus? Olha aqui aquela questão que já vimos anteriormente. Mas, didaticamente, para deixar bem fixado na sua mente, novamente essa questão. Como se chama o país de Jesus? Palestina. Naquela época, Palestina. Outra questão, a próxima, 29. No tempo de Jesus, a Espanha, assim como a Palestina, havia sido conquistada e dominada pelo Império Romano. Império Romano. Não vai responder Império Grego, nem Medo-Persa, nem Império Babilônico. É Império Romano. A questão 30. Na figura 3, há 2 números e 2 letras. Quais são os 2 números? Por que isso aqui é importante? Porque você vai abrir, vai olhar e vai perceber aqui. Por quê? Porque mais na frente você vai saber encontrar no mapa a região da Palestina e outras regiões. Por isso que ele aqui numera. Ele diz, na figura 3 há 2 números e 2 letras. Quais são os 2 números? Claro que o irmão não tem o livro, não tem como adivinhar isso aqui. Certo? Mas você precisa ter o livro para você olhar e responder acertadamente. Então, quais são os 2 números? O número 4 e o número 6. Questão 31. Na figura 3, novamente, lá no apêndice, aqui tem o Império Romano, na figura 3 tem o Império Romano. Procure o número que marca o lugar da Palestina. Para quê? Para facilitar o aluno a encontrar a Palestina. Achar, encontrar. Você pode encontrá-lo facilmente, porque está situado à margem extrema direita do mar Mediterrâneo. Então a Palestina ficava ali na margem extrema direita do mar chamado Mar Mediterrâneo. Qual é o número que marca o lugar da Palestina? Você olha aqui no mapa e você marca o número que aqui aparece, que é o número meia dúzia, ou o número 6. Vamos para a alternativa ou a questão número 32 do nosso livro, na primeira aula de hoje, o Império Romano. Diz assim, Roma, a fabulosa cidade capital do Império Romano, também está marcada na figura 3. Procure o número ou a letra que marca o lugar de Roma na figura 3. Você vai lá e encontra. Você pode encontrá-lo porque está situado logo em cima das palavras Mar Mediterrâneo, sobre uma extensão de terra que parece uma bota chutando uma bola, né? A Itália tem esse desenho. Qual é o número ou letra que marca o lugar de Roma? Aí você vai lá no apêndice, conforme essas orientações aqui, você encontrou, está aqui o mapinha. Está aqui uma perna, parece chutando uma bola aqui. Ah, encontrei, está aqui o número. Aí o número, você vai ali e lança o número 4. Ele diz assim, questão 33. Agora procure a Espanha no mapa da página 9. Aí você tem que voltar agora. Página 9, estou na página 12. Você vai encontrar aqui a Espanha. Ah, encontrei aqui. Realmente está a oeste de Roma. A Espanha está a oeste de Roma. Então ele diz aqui. Procure, questão 33, amados. Agora procure a Espanha no mapa da página 9. Entre Espanha, Roma e Palestina. Qual das 3 fica no meio das outras 2? Então ele diz, entre Espanha, Roma e Palestina. Qual das 3, ou dos 3 lugares, dos 3 países aqui, está no meio das outras 2? Você olha aqui no mapa e, claro, é Roma. Né? Só tem um pouquinho de atenção. Na questão 34, ele diz assim. O imperador romano vivia na capital do império. Claro, apesar da Palestina estar dominada pelo Império Romano e outras nações, a capital do Império Romano era Roma, ali ficava o imperador, a sede do imperador. Como se chama a cidade onde vivia o imperador romano? Muito fácil isso aqui. Roma. Roma. Talvez o irmão diga, esse curso é muito fácil. Realmente é um curso fácil. Ele começa muito fácil, daqui a pouco ele vai progredindo, as questões tornam-se um pouco mais, exigem mais atenção. Porém, tem que começar fácil mesmo. Aliás, toda a Bíblia, o objetivo de Deus é que nós possamos entender a Bíblia, a palavra do Senhor. Estamos aqui dando esse curso para você, talvez você seja uma pessoa formada até em geografia e outros assuntos bem mais profundos.
Ah, esse curso está muito fácil, está muito simples ou simplório. Meus amados, mas tem tanta gente que tem dificuldade de, nem sequer sabia onde ficava Roma, né? Nem sequer sabia que o país na época de Jesus chamava-se Palestina. Nem sabia eles que naquela época a Palestina estava ocupada pela força opressora, dominadora daquela época, o Império Romano. Então, prossigamos, amados, prossigamos. O imperador romano vivia na capital do império. Como se chama a cidade onde vivia o imperador? E aí se você colocou Roma, parabéns, você acertou. Na questão 35, ele vai falar aqui, os soldados romanos tinham que viajar a longa distância. Falando em soldado romano, eu tenho aqui um soldado de chumbo aqui, um soldado aqui, na verdade é um, vou aproximar mais aqui. Aqui é um centurião romano, um soldadinho de chumbo aqui que tenho. E esses soldados, para se deslocar, precisavam de estradas, de vias pavimentadas. Não só o império, não só os soldados, principalmente os soldados romanos precisavam se deslocar para várias cidades do império, como também oficiais do império e documentos do império, mensagem do império, deveriam, as pessoas, os mensageiros, andar por essas estradas. E os romanos desenvolveram uma espécie de estrada, nós vamos aqui mostrar, vamos inclusive mostrar aqui uma figura, que eram chamadas vias pavimentadas, ou estradas romanas hoje conhecidas. Inclusive há muitas estradas romanas ainda que estão hoje sendo utilizadas, principalmente na Europa. Lógico. Então os soldados romanos tinham que viajar longas distâncias para chegar aos países conquistados. Eles precisavam, a tropa precisava se deslocar e chegar rápido, precisava também de segurança. E nada melhor do que construir essas vias que, graças a Deus, o apóstolo Paulo com certeza usou muito. Essas vias romanas, essas estradas romanas, serviram muito para ajudar e ainda levar mais longe a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então veja que quando Jesus chega, o país que está dominando, aliás, o império que está dominando o mundo é o Império Romano. O Império Romano, nesse caso aqui, foi um ponto positivo para o cristianismo. Por quê? Porque através dessas estradas ocupadas pelo exército, isso facilitou o escoamento ou até a mensagem do Senhor ir mais longe, se propagar com mais rapidez. E muitos mensageiros com certeza usaram essas vias, essas ruas, essas estradas para pregar o evangelho. Então os soldados romanos tinham que viajar a longa distância para chegar aos países conquistados. Visto que a viagem de Roma à Espanha era de 1.500 quilômetros. Com a ajuda do mapa da página 9, quantos quilômetros havia entre Roma e Palestina? E aí você vai olhar, aqui tem 3 alternativas. A distância de Roma até a Palestina é cerca de 2.500 quilômetros. Então vejam como era distante, né? Quase aqui, como daqui de Natal, estou falando aqui de Natal, para o Rio de Janeiro aproximadamente. Então, muito longa a distância. Aí vem a questão 36. Os romanos eram grandes construtores. O que eles construíram para chegar mais depressa ao seu destino por terra? O que eles construíram? Vou mostrar aqui um desenho aqui para os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo. Por exemplo, aqui, eles construíram vias, estradas pavimentadas. Então aqui está, você está vendo aqui uma das ruas aqui de Pompeia, que foi destruído pelo Império, pelo Vesúvio, naquele vulcão. E depois foram recuperadas, né, as escavações, arqueólogos conseguiram recuperar essa estrada aqui. Então aqui é uma das estradas romanas daquela época também. Então vias pavimentadas. Observe os blocos aqui, eram bem compactadas, muito bem feitas essas estradas. Você veja que as estradas hoje no Brasil fazem hoje, quando é amanhã, assim, força de expressão, estão cheias de buracos. Por quê? Porque não são muito bem feitas. Mas as estradas romanas, até hoje, tem muitas estradas aí que foram construídas, né? que estão ainda de pé, estão ainda sendo utilizadas, muitas estradas. Então você está vendo aqui uma das estradas, uma via pavimentada do Império Romano aqui, nesse caso aqui, é uma estrada, conforme já falei, da cidade de Pompeia, aquela cidade que foi destruída pelo Vesúvio. Muita gente ali morreu, praticamente toda a população foi dizimada. Então os romanos eram grandes construtores. O que eles construíram para chegar mais depressa ao seu destino por terra? Segundo o desenho abaixo. E aqui tem 3 alternativas, você vai responder vias pavimentadas, que eram de pedras, né? Ou as chamadas vias romanas, ou estradas romanas. A questão 37, já estamos quase partindo para o final, meus amados irmãos, estamos quase terminando, vem a questão 37. Eles pavimentaram estas vias retas e sem curvas, quanto mais reta possível.
com blocos de pedra. Você viu aqui os blocos de pedra. Algumas dessas vias estão em uso na Europa ainda hoje, depois de mais de 2000 anos. Vejam como essas estradas foram bem construídas. Por que duraram tanto tempo ou tantos anos essas vias romanas? É a pergunta. E aqui tem 3 alternativas. E aqui eu vou citar nesse caso aqui as 3. Porque nunca foram usadas, porque eram feitas de terra e porque eram pavimentadas. Se você respondeu a alternativa C, porque eram pavimentadas, parabéns a você. Estão vendo aqui também a irmã Neta Silva, Pai do Senhor. Deus abençoe minha irmã. Continue compartilhando aí as nossas ministrações. Na questão número 38, diz assim: o que construíram os romanos para viajar por mar segundo essa figura? Então veja que a distância, lembre-se que a distância de Roma até a Palestina era cerca de 2.500 quilômetros. Claro que ele não ia fazer isso aí sempre, é quase impraticável andar 2.500 quilômetros. Uma tropa andar 2.500 quilômetros, a tropa ia chegar dizimada. Ninguém ia aguentar essa distância. Porém, os romanos foram excelentes. Eles usaram assim embarcações. Foram excelentes marinheiros também, podemos assim admitir. Então, eles usavam barcos para se deslocar com suas tropas. Então, esses barcos aqui. Nesse caso aqui, é uma galera chamada trireme. Então, este barco aqui era propulsado pelo vento. Você está vendo aqui este pano aqui, né, a vela. E também por muitos e muitos remos aqui, muitos remadores. Um navio desse aqui poderia levar cerca de 200 pessoas naquela época. Então, a tropa, veja bem, os romanos usaram muito, aqui no caso, essas galeras, né, chamado galera. E isso facilitou o deslocamento das tropas de Roma para várias regiões do Império Romano. Então eles usaram também, além das vias pavimentadas, os romanos também usaram os barcos para deslocar as suas tropas até as terras conquistadas, as nações conquistadas daquela época. Então, o que construíram os romanos para viajar por mar segundo essa figura? Barcos. Você pode responder isso aí, barcos. Não preciso dizer que é galera e tal, mas eram barcos, tá? Barcos. A questão 39 diz assim: que império havia dominado a Palestina no tempo de Jesus? Então vejam que novamente voltando, para fixar bem, meus amados. Aí você responde: romano. Alternativa B: que mar os romanos cruzavam em barcos quando viajavam até a Palestina? Qual é o mar que eles... Será que era o Oceano Atlântico? Não, claro que não. Ou o Pacífico? Não, era o Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo, não se esqueça disso. Eles usaram o Mar Mediterrâneo. Aliás, Paulo conhecia muito bem este mar, porque Paulo usou muitas vezes, muitas viagens, navegou pelo Mar Mediterrâneo. Aproximadamente, estamos tratando da alternativa número 39. Ele tem 3 alternativas, 3 questões, a A, a B e a C. Já respondemos a A e a B. A B, você responde o Mar Mediterrâneo. E a terceira, a questão é a seguinte: aproximadamente quantos quilômetros era a viagem entre Roma e a Palestina, segundo o seu cálculo anterior? Então, se você colocou 2.500 quilômetros, parabéns, irmão. É sinal de que você está atento às lições, à nossa explanação. Deus abençoe a todos. Luiz Henrique também está assistindo. Um forte abraço, meu irmão. Compre o livro, não se esqueça. Acompanhe nossas aulas. Questão 40 diz: quais eram as 2 coisas que os romanos construíram para viajar tão longe aos países conquistados? As 2 coisas que eles construíram para se deslocar de tão longe, né? Saindo de Roma. Okay. Aí ele pergunta: pelo mar, barcos, e por terra, as vias pavimentadas. A última questão: como se chama a fabulosa cidade que era a capital do Império Romano? E aí você vai responder: Roma. Tá bem? Bem, meus amados, agora ele diz o seguinte: chegou a hora de fazer a avaliação desta lição. Quando você terminar essa questão aqui, responder as 41 questões, veja que foi muito fácil, você vai fazer uma prova. Então a prova já vem no livro, no próprio livro. Você vai lá na página 209, deve fazer os exercícios, não pode esquecer, certo? Então a prova é um resumo de tudo que você viu aqui até agora. Então vai fazer praticamente, não todas as questões, mas as principais questões, para deixar você fixar melhor este assunto na sua mente, tá bem? Na sua mente. Então, não deixe de fazer a prova, que está na página 223. Que Deus lhe abençoe. A próxima aula, não sei quando, talvez amanhã, vamos falar sobre o assunto número 2, ou a lição número 2, a situação política na Palestina, tá bem?
Não se esqueçam de orar por nós, compartilhe estas mensagens, meus amados irmãos. Inscreva-se em nosso canal. Meu canal é Moisés Câmara. Não se esqueça de apertar o sininho, porque sempre que você receber sempre que eu colocar uma mensagem ali ou uma videoaula, você ficará sabendo em primeira mão. Deus lhe abençoe. Até a próxima. Deus lhe abençoe. Em nome do Senhor Jesus.